Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Projeto Root. Eu sou o Diego Costa, administrador do projeto, e hoje vamos falar sobre a instalação do Fedora Linux no Raspberry Pi 3. Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de fazer um agradecimento especial ao pessoal que participou da primeira live do canal Projeto Root. Então, muito obrigado a todos que contribuíram lá, que utilizaram o Superchat para contribuir com doações para o projeto. Muito obrigado mesmo ao pessoal que aí deu total apoio ao canal, tá, gente? Então, eu não vou saber listar o nome de todo mundo que participou, mas algumas pessoas que participaram se destacaram lá, onde criaram até um grupo no Telegram, tá, gente? Então procurem no link da descrição da transmissão da live, tem um link para o Telegram, para o grupo do Telegram do Projeto Root. Eu gostaria de agradecer em especial o Wellington Martins, que foi o cara que então começou aí o grupo do Telegram para nós, tá? Gostaria muito de agradecer a todos que entraram na live e participaram de alguma maneira, com perguntas, sugestões, críticas. Muito obrigado a todos, eu espero que em breve nós consigamos fazer mais lives para vocês. Vamos para o nosso laboratório da instalação do Fedora 25 Workstation na plaquinha Raspberry Pi 3. Então, pessoal, na série de vídeos sobre o Raspberry, eu estou então mostrando para vocês diversos outros sistemas operacionais. Então, no vídeo passado nós instalamos o Ubuntu Mate e nesse vídeo nós vamos fazer a instalação de uma distribuição chamada Fedora Linux. Algumas pessoas pediram para que eu fizesse alguns vídeos sobre outras distribuições Linux no Raspberry, e nós do Projeto Root decidimos então lançar esses vídeos para vocês verem a instalação de outras distribuições no Raspberry. Então, partindo do pressuposto que nós já sabemos o método de instalar o Raspberry com o Raspbian ou até mesmo com o Ubuntu Mate, nós vamos seguir um roteiro bem próximo ao que foi feito no vídeo passado, onde eu vou mostrar a instalação do Raspberry Pi com o sistema operacional Fedora. Então, como de costume, eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo um TXT contendo os passos a se seguir. Vou mostrar para vocês aqui o site do projeto Fedora. Eu já coloquei ele aqui para mostrar para vocês. Essa daqui é a página do projeto Fedora para o Raspberry. Então tem diversas informações aqui. Se tiver interesse em verificar como fazer a instalação, todos os procedimentos que nós vamos seguir estão nesta página aqui, tá? Então eu só vou traduzir em formato de vídeo para vocês, mas todo o método de instalação ele foi baseado nessa wiki do Raspberry Pi. A primeira coisa que você tem que fazer é o download da imagem de instalação. Então, se vocês percorrerem aqui esta wiki, tem aqui na seção de download do Fedora ARM Image. Então, nós temos aqui a Fedora Workstation 25, Fedora Server 25, Fedora 25 Minimal e Fedora 25 Spins. Nós vamos fazer então a instalação do Fedora Workstation 25. O procedimento para fazer as instalações dos demais segue o mesmo padrão. A primeira coisa que se tem que fazer, deixa eu voltar aqui no TXT, é fazer o download então dessa imagem. Coloquei o link aqui direto para fazer o download, mas essa daqui serve para a Fedora Workstation ARM FP 2513-sda.raw.exe. Então, na verdade, isso aqui, um .raw, é uma imagem que foi clonada, foi extraída de um Fedora Workstation já funcionando em arquitetura ARM. Ele já foi pré-instalado em um Raspberry e nós vamos utilizar então esta imagem. Por que pré? Porque na verdade nós vamos fazer a parte de personalização, tá? Com configuração de usuário, enfim, tá? Então nós vamos fazer essa instalação através então deste arquivo aqui. Para isso, então eu preciso instalar alguns programas que são pré-requisitos. Isso aqui já foi mostrado no vídeo passado, mas quem não assistiu ou quem não executou a instalação do Ubuntu Mate, então precisa instalar com apt-get install o gddreschool, xeutils e gparted. Então nós vamos instalar esses programas aqui. Se eu copiar ele
essa linha e colar aqui, ela vai dizer que já está nas últimas versões, porque nós já instalamos. É importante estar instalado no seu computador. Próximo passo, eu vou entrar então na pasta, depois que eu fiz o download e instalei as dependências, eu vou então entrar na pasta Downloads e criar uma subpasta para ficar melhor organizado. Não é uma necessidade, como eu mostrei no vídeo passado, porém fica melhor visualmente e para que, se ocorra algum problema, não danifique o arquivo .exe que eu vou fazer o download. Nesse caso eu vou entrar aqui na pasta do usuário, na pasta Downloads, que é a que eu já estou agora, tá? E vou criar com mkdir a pasta Fedora Linux. Então vamos lá, criei essa pasta. Eu vou entrar nela para mostrar para vocês, ó, Fedora Linux ls-lh, não tem nada aqui dentro. Agora eu vou copiar o conteúdo, então copiar o arquivo, o cp, ó, o arquivo para uma pasta que foi criada. Então eu vou utilizar esse comando cp para copiar o arquivo que eu fiz o download para a pasta que eu acabei de criar. Então vamos lá, então eu vou copiar cp/home, no caso o nome do usuário, no meu caso é Diego Costa. Na pasta downloads eu tenho o arquivo Fedora Workstation ARM FP 2513 SDA RAW XZ. Esse arquivo eu vou copiar para /home, /Diego Costa, que é o meu usuário, /downloads, /Fedora Linux. É uma cópia, como nós fizemos no vídeo passado. DS novamente agora dentro da pasta, eu possuo o arquivo ali dentro. Então notem novamente que eu tenho um tamanho de 1.2 GB e esse arquivo ele está vermelho para indicar que é um arquivo compactado. Isso é uma questão do meu Linux Mint aqui, que está informando que, por ser diferente a cor, ele é um arquivo compactado. Eu sei pela extensão, que é XZ. Desta maneira eu vou precisar utilizar um programa para extrair. Da mesma maneira que eu fiz no vídeo passado, eu vou inserir o meu micro SD na unidade leitora, no caso do meu notebook, tá? Quem tiver computador tem que inserir o micro SD no leitor de cartão do notebook ou do computador para ele poder ser identificado no sistema. Então eu vou inserir, notem que ele vai montar os volumes do micro SD, não tem problema, tá? A gente pode deixar eles montados, só vamos fechar porque nós não vamos utilizar, tá? Ele está aqui na área de trabalho. E agora nós vamos identificar aqui com o comando fdisk, então fdisk -L, para que ele possa listar os meus volumes físicos. Então nesse caso eu continuo ainda com /dev /sdb. Então no momento que eu tenho certeza que o meu SDB é o meu micro SD, então eu já mostrei no vídeo passado, tá? Mas relembrando aqui, ó, por que eu tenho certeza? Porque o meu micro SD, ele é um micro SD de 32 GB, então eu tenho uma unidade aqui que tem um valor aproximadamente de 32 GB. Se vocês notarem, o meu SDA logo em cima aqui é de 700 GB, então obviamente eu não tenho um micro SD de 700 GB, sim de 32. Quando se faz a identificação, eu vou agora poder extrair, eu posso clonar esse meu arquivo lá dentro. O que eu vou fazer? Eu vou usar o xzcat, ele vai extrair esse arquivo e eu já vou usar aqui o comando para ele colocar dentro da minha unidade, tá? Então eu vou copiar aqui e vou colar ele aqui no meu terminal. Então eu vou ler o comando aqui para vocês. O xzcat, ele é um programa que ele vai extrair o conteúdo e aí eu vou direcionar esse conteúdo já para o comando dd, que vai fazer a clonagem. Aqui tem um sudo na frente, mas no meu caso, como eu já estou como root, eu posso remover o sudo. Quem não utiliza com o root vai ter que preencher sudo aqui e logo em seguida, depois do pipe, também vai ter um sudo aqui. Só que se eu fizer isso aí não vai funcionar porque eu já estou com o root, então não preciso do sudo. Então vamos remover o sudo e apenas digitar o comando xzcat e o nome do arquivo que eu quero extrair. Vou colocar um pipe para que eu consiga direcionar a saída desse xzcat para um outro comando. E esse comando é o dd. Então o dd, que é o programa para ele clonar um disco ou clonar em um arquivo um disco. Eu consigo transformar um arquivo que é uma imagem em um disco novamente. Dessa maneira eu vou utilizar então o dd e eu vou botar o parâmetro de status igual a progresso, só para que eu consiga ter na saída no terminal o meu progresso da clonagem.
E aí eu vou botar aqui então em bytes, né? Então BS igual a 4 MB, e o meu off é para ele utilizar como saída, tá? É um apontamento para qual dev, para qual device vai esse DD. Então o meu device é /dev/sdb. Desta maneira, então eu vou clonar esse disco que foi feito a imagem, tá em formato compactado, e aí ele já vai extrair com XZCat e ele vai jogar a saída para dentro do meu SDB. Então ao apertar Enter ele vai começar esse processo. Notem que agora ele já começou a mostrar o progresso. Tá? Então ele já está extraindo esse arquivo e jogando dentro da minha unidade micro SD com identificação /dev/sdb. Esse procedimento é um procedimento que pode demorar um pouco, que ele está extraindo. Notem que o arquivo tem 1.4 GB, 1.5, 1.4, e ele está copiando aqui alguns megas para lá. Então ele está fazendo aí uma taxa de 42, 43 megas por segundo. Então obviamente que vai dar uma demorada. Eu vou pausar o vídeo e retorno quando ele terminar essa cópia. Então depois de alguns minutos ele terminou em fazer essa clonagem. Uma última etapa aqui que nós vamos fazer é redimensionar essas partições. No vídeo passado eu comentei que o próprio Ubuntu Mate faria o aumento, né, o resizing da partição. No caso do Fedora ele não faz automático. Então nós vamos utilizar uma ferramenta chamada Gparted, que é uma ferramenta que redimensiona e que configura as partições. Então aqui no caso nós vamos utilizar o Gparted e a identificação do disco físico. Nesse caso eu vou usar o Gparted /dev/sdb. Ao apertar Enter ele vai abrir então uma interface gráfica onde ele vai mostrar exatamente o meu SDB para fazer o ajuste então da partição. Ele apresentou uma mensagem de erro aqui, então eu vou remover o meu micro SD do computador, tá? Então eu vou remover ele para poder desmontar essas unidades. Então notem que agora eu já não tenho mais elas montadas, notem que elas já não estão mais aqui. Agora eu vou inserir novamente este micro SD, ele vai montar esse micro SD e agora sim eu posso executar o comando que eu acabei de passar para vocês. Por que ele fez isso aqui? Ele estava montado no sistema antigo, então agora sim eu posso aplicar as configurações. Notem que eu tenho agora uma partição FAT16, o primeiro sistema de arquivos é FAT16 para ele bootar, o segundo sistema é EST4, então aonde tem os arquivos de boot. Eu tenho ainda uma Linux Swap de 488 MB, quase aí 500 MB, né? Então eu tenho aproximadamente 500 MB de swap. Eu ainda tenho uma SDB4 em EST4 que ele tem 5.2 GB, então é nesse aqui que nós vamos aumentar. Então notem que eu tenho 23 não alocado, que é esse espaço cinza aqui. Esse 5.12 GB eu tenho usado 3.65 GB e livre 1.47. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou clicar aqui na EST4, vou clicar com o botão direito e tem a opção redimensionar, mover. Então eu vou clicar nessa opção e vou arrastar então até o final para usar todo o espaço disponível. Se eu quisesse criar outras partições eu poderia, mas não é o caso agora nesse vídeo. Eu só vou mostrar para vocês como ampliar, como redimensionar o espaço aí ocupado para o sistema. Então se eu clicar em redimensionar e clicar agora aqui em cima nessa setinha, ele vai aplicar essa modificação. Então vamos clicar aqui, ele vai perguntar se eu tenho certeza que eu queira fazer essa modificação. Então ele está dizendo que pode perder os dados, como não tinha informações no micro SD naquela parte, eu posso aplicar sem problema algum. Então agora ele vai fazer esse resize. Notem que ele está utilizando o comando resize to fs com o -p/dev/sdb4. Então ele está aumentando a partição SD4. Vou botar aqui então os comentários, ó. Então aqui ele está fazendo todo, botando os detalhes aqui para vocês acompanharem todos os processos aqui. Então ele calibrou o /dev/sdb4, aumentando a partição,
e aumentando o arquivo de sistema para preencher a partição. Claro que isso aí demora um pouquinho, não é tão demorado, mas ele dá uma pequena demorada aí para realizar esse processo. Todas as operações foram concluídas com sucesso, ele terminou, levou 1 minuto e 45, como eu comentei, ó. Então aqui eu tenho basicamente as informações de saída, tá? Eu posso salvar os detalhes se eu quiser, ou só fechar. Então se eu clicar em fechar, ele vai dar um refresh então nesta página, né, no caso na parte onde mostram as partições. Então notem que agora eu tenho a FAT 16 de 29 MB, eu tenho então o barra boot que tem aproximadamente aí 500 MB, eu tenho uma swap de 500 MB também, né, valor aproximado, e eu tenho agora o meu barra com 28.74 GB. Então eu tenho utilizado 4.3 GB e eu tenho livre 24.71. Então dessa maneira agora posso fechar aqui o meu Gparted. Notem que a saída agora mudou, tá? Que ele tinha apresentado essas mensagens de erro, tá? Agora ele simplesmente concluiu e saiu. E agora eu posso remover esse micro SD do computador e eu posso então inserir ele no meu Raspberry. Notem que eu coloquei aqui, ó, depois de fazer o passo 7, colocar então o micro SD no Raspberry e inicializar normalmente, tá? Então agora eu vou voltar com o Raspberry inicializando para vocês, tá, gente? Então vamos lá. Então vamos ligar o Raspberry e ele vai então começar a inicializar. Então eu tive que gravar pela minha câmera externa porque a placa de captura não estava fazendo a captura dessa parte. Peço desculpas aí pela qualidade que não está melhor, como de costume. Foi a maneira que eu achei para mostrar para vocês a instalação do ambiente gráfico aqui para vocês poderem acompanhar. Então, primeiramente ele faz um ajuste nas partições, faz uma checagem e após ele reinicia o Raspberry. Agora ele já está carregando o sistema operacional e logo em seguida ele vai então carregar a interface gráfica já. Vai começar a carregar então a interface gráfica do Fedora 25 Workstation. Esse é um momento da pré-instalação, tá? Então nós fizemos anteriormente a instalação com o arquivo .exe, né, que nós extraímos para dentro do nosso micro SD, e após inserir esse micro SD no Raspberry e ligar, ele vai carregar então a tela de personalização do sistema. Então eu vou dar um zoom só para vocês acompanharem aqui, tá, gente, para ficar um pouquinho melhor. Então nessa tela aqui ele vai perguntar o idioma, então já vem pré-selecionado o idioma inglês e nós vamos selecionar o idioma em português. Se ele não estiver aparecendo na lista, vocês vão clicar logo aqui embaixo, tem esse menu, o menu sanduíche que é conhecido. E são 3 pontinhos, né? Então vamos clicar nele. Logo em seguida nós vamos digitar o idioma que nós queremos instalar. Então no caso eu vou botar por e ele já apareceu aqui Português Brasil, tá? Então eu vou selecionar Português Brasil e ele já vai então configurar o meu sistema para o idioma brasileiro. Ele selecionou, bem em cima tem o próximo. Então clicando no próximo, ele vai passar para a tela seguinte, onde ele pergunta qual é o meu teclado, meu layout de teclado. No caso aqui já está selecionado Português Brasil, não precisa marcar outro, que seria este o meu teclado. Se vocês possuírem outro modelo de teclado, podem escolher aqui, tá? No caso eu só vou clicar em próximo. Nessa próxima tela ele vai perguntar as questões de privacidade. Então ali ele pergunta a questão dos serviços de localização. Então permite que aplicativos determinem sua localização geográfica. Uma identificação é mostrada quando os serviços de localização estiverem em uso. Então nesse caso aqui nós estaríamos permitindo
a localização do Raspberry através então dos aplicativos que forem instalados para a geolocalização. E também existe a opção de relatório automático de problemas. O envio de relatórios de problemas técnicos nos ajuda a melhorar o Fedora. Relatórios são enviados anonimamente e são removidos os dados pessoais. Existem ainda as políticas de privacidade das duas opções. Caso queira ativar ou desativar, ativando mantendo o botão azul, para desativar mantendo ele em cinza. No caso aqui eu vou deixar ativado porque veio o padrão, vou deixar marcado o padrão para mostrar para vocês. Clicando em próximo, agora ele pergunta a questão do fuso horário. No caso aqui eu vou colocar uma cidade que represente o meu fuso horário. O meu fuso horário é Brasília. Então se eu colocar ali Brasília, né, ele já vai localizar Brasília, Distrito Federal. Marcando essa opção, eu consigo agora clicar em próximo e deixar o meu horário sincronizado. Nessa próxima tela, ele pergunta sobre fontes de programas adicionais. Então, fontes de programas proprietários fornecem acesso a programas adicionais, incluindo navegadores web e jogos. Esse programa geralmente possui restrições de uso e acesso ao código-fonte e não é fornecido por Fedora. Então nesse caso aqui eu estou permitindo a instalação de programas adicionais. Então eu posso manter ativado e logicamente para manter ativado é azulzinho, né? Então eu coloco para o azul e aí então eu mantenho ativado ou mantenho desativado para não utilizar programas adicionais. No caso aqui eu vou deixar tudo como padrão, tá? Só para mostrar para vocês, e vou clicar em próximo. Nesse exato momento então ele pergunta sobre você, no caso sobre o usuário do Fedora. Então são necessários alguns poucos detalhes para concluir a definição. Então o nome completo. No caso eu vou utilizar o meu nome, então eu vou botar Diego Costa. E ele já vai automaticamente colocar o nome do meu usuário, Diego Costa, tudo junto. Tá? Então notem que em cima eu digitei Diego, espaço Costa, e embaixo ele já preencheu com o nome do usuário, Diego Costa. Então agora eu vou clicar em próximo para continuar com a instalação. Então vamos lá, próximo, e vamos definir uma senha para o Diego Costa. No caso, eu vou utilizar a senha bem simples, tá? Crie uma senha razoavelmente forte, tá? Então eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5. Ó, notem que ele já diz que a senha é fraca, então ele não vai permitir a definição dessa senha. Então eu vou ter que criar uma senha um pouquinho mais segura. Então eu utilizei uma senha um pouquinho mais segura. Agora eu posso clicar em próximo. Então logo em seguida eu tenho aqui próximo. Ao clicar em próximo, então ele vai dizer: você está pronto para ir, comece a usar o Fedora. Então agora eu vou clicar em comece a usar o Fedora logo embaixo para começar então a utilização. Ele vai reiniciar o nosso Raspberry com a interface gráfica agora. Então notem que ele já começou a carregar o Fedora, já está na tela de logon, onde ele pede para que eu clique no nome de usuário. Então o nome de usuário é Diego Costa. Vou tentar focar um pouquinho melhor aqui para vocês acompanharem. Ó. Então vou selecionar agora o meu usuário, no caso é o Diego Costa. Vou preencher a senha do Diego Costa. Então vou preencher com a senha definida na instalação. Então depois de apertar Enter, então ele vai começar a carregar o desktop. Deixa eu remover o zoom aqui para mostrar para vocês. Nesse momento eu já tenho então o meu ambiente desktop no Fedora 25 Workstation e eu já posso utilizar o sistema normalmente no meu Raspberry. Então após carregar o sistema, ele vai abrir a tela de ajuda, que é uma tela inicialmente utilizada para exibir sobre a utilização do ambiente desktop. No caso do Fedora 25 é o GNOME por padrão, pode ser instalado um outro ambiente desktop, mas essa versão vem com GNOME. Então vamos fechar essa ajuda, ela está carregando, mas não há necessidade, eu vou fechar ela e vou clicar em agora atividades, bem no canto superior esquerdo. Então, atividades, e ele vai carregar então o dashboard do GNOME 3. Como é um sistema um pouco mais pesado para o ambiente Raspberry, ele é um pouquinho realmente mais pesado para abrir os programas e os menus. Então
como sugestão, eu colocaria uma outra interface gráfica neste Fedora, tá? Mas quem gosta pode utilizar sem problemas, ó. Vou clicar aqui em mostrar aplicativos e ele vai carregar a dashboard do GNOME 3 Fedora. Ele é um pouco mais pesado, tá? Então vocês vão ter algumas funcionalidades que vão funcionar perfeitamente, outras um pouco mais pesada do que em outros ambientes e até mesmo em outro sistema, como o Ubuntu Mate, como eu instalei no vídeo passado, e como no Raspbian, como eu já mostrei em outros vídeos, tá? Mas ainda assim funciona de modo satisfatório esse sistema operacional, tá? Então notem que ele tem uma certa lentidão até no arrastar o mouse, né, o cursor. Fica aí meu ponto de vista aí sobre esse sistema operacional. Embora é um sistema operacional bem utilizado e muito interessante, ele tem essa certa restrição no Raspberry Pi 3. Fica aí a gosto de vocês utilizar essa distribuição aqui. Existem algumas ferramentas aqui, ó, então notem que ele tem um certo delay para mostrar os menus. Acredito até que pode ser feito algum ajuste, algum tuning para dar uma melhorada no desempenho, sim, mas originalmente, né, o padrão de instalação vem nesse formato, tá, gente? Então eu vou abrir agora aqui, ó, só para mostrar para vocês o Firefox, tá? Então vamos abrir o Firefox aqui na tela e notem que ele vai dar uma demoradinha para abrir o Firefox. Está carregando, notem, o cursor está carregando. Então depois de alguns segundos, então ele carregou o Firefox. Eu não estou conectado na minha internet, tá? Eu poderia conectar na Wi-Fi, então eu iria vir no menu de configurações e iria configurar então a minha rede sem fio, mas eu não conectei na internet apenas para mostrar o sistema pré-instalado para vocês, tá? A configuração ela não é diferente de outros sistemas. Eu só preciso localizar a minha placa de rede Wi-Fi e conectar na minha rede sem fio, tá? Caso não funcione, eu já mostrei no Ubuntu Mate, é necessário no caso conectar por cabo e então fazer a atualização do sistema. Nesse caso do Fedora, ele não identificou a placa de rede Wi-Fi. Talvez no próximo reboot ela volte, se não é preciso então fazer a atualização do sistema. Então vamos fechar aqui, vamos fazer esse teste, ó. Eu vou fechar, vou reiniciar o meu Fedora, vamos clicar lá no cantinho, na opção de desligar e vou mandar reiniciar, para ver se a minha placa Wi-Fi ela retorna no próximo boot, ou se é necessário fazer a atualização do meu sistema Fedora no Raspberry. Tá terminando de fazer então a inicialização do sistema. Notem que realmente ele é até mais demorado para carregar o ambiente gráfico. Vamos novamente logar na conta Diego Costa. Vamos novamente lá no menu de configurações para identificar se ele levantou a interface Wi-Fi. Vamos abrir o menu de configurações e vamos agora verificar se ele colocou então a nossa placa de Wi-Fi como ativa. Vamos verificar no menu rede. Realmente ele não colocou ela no modo ativo. Então vamos clicar em mais aqui, ver se ela aparece aqui. Também não aparece. Então significa que por padrão na instalação ele não carrega os módulos da Wi-Fi do Raspberry. Então seria necessário mais alguns ajustes no sistema, mas a intenção desse vídeo não é mostrar esses ajustes, e sim mostrar a instalação do Fedora. Nesse caso seria aconselhável colocar o cabo de rede no Raspberry e fazer uma atualização do sistema para ver se volta a Wi-Fi, o módulo do Wi-Fi. Tá? Não voltando, aí sim tem que se pesquisar e ver se acha-se então um módulo do driver, né? No Linux se chama módulo, né? Para quem oriundo aí dos sistemas Microsoft, aí, conhecido como driver do Wi-Fi para o Raspberry, tá, gente? Então as minhas considerações sobre esse sistema: é um sistema muito bom, o Fedora é um sistema muito bom, mas para ambientes Raspberry aí, para arquitetura ARM, não ficou com uma nota, no meu conceito, no meu ponto de vista, muito aceitável, tá? Talvez aí alguém que
costume a utilizar o Fedora há bastante tempo aí, conheça alguns truques e macetes para deixar ele mais rápido, mas no meu ponto de vista não seria um sistema operacional viável por enquanto, né, na versão Raspberry 3 e também na versão que nós temos o Fedora 25 Workstation com a interface GNOME, tá, gente? Então não vou dizer que o sistema é ruim, não, o sistema é muito bom, porém numa arquitetura ARM com o Raspberry Pi 3 ele não se adequou muito bem. No próximo vídeo eu trago para vocês a instalação de um novo sistema operacional. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, embora eu tive que obter essas imagens através da minha câmera externa. A qualidade do vídeo não ficou muito boa, eu sei disso, tá, gente? Desculpem por não conseguir fazer essa captura de dentro do meu computador, mas quando chegava a carregar o desktop do Fedora ele desativava a captura, então eu não conseguia nunca mostrar a parte do ambiente de desktop para vocês. Tá? Então dessa maneira foi uma maneira paliativa de poder mostrar para vocês como que faz a instalação do Fedora 25 Workstation no Raspberry Pi 3, tá? Ou no Raspberry Pi 3. Então eu espero vocês no próximo vídeo, um abraço a todos e valeu!